Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo esse podcast, assistindo esse vídeo, mas eu espero que você esteja bem. E hoje aqui a gente está com o pastor Guilherme Franco. O nosso assunto hoje é a Igreja Criativa. O Guilherme Franco vai se apresentar, você pode conhecer um pouquinho dele e depois a gente volta nesse tema. Bem-vindo, Gui. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Não sei que hora que você vai assistir ou ouvir esse podcast aqui, esse programa. Eu sou o Guilherme Franco, eu sou casado com a Bruna, tenho 2 filhos, o Luca e a Esther, e nós plantamos uma igreja em Recife. A Recife é uma cidade multicultural, uma cidade onde a cultura emana, assim, a gente tem muita coisa, de fato, eu até brinco, inclusive, que recifense é o povo mais bairrista da face da terra. Até minha frase é um pouco bairrista, exagerada, né? Porque a gente brinca que você não pode falar mal da mãe de ninguém, mas assim, falar mal de Recife, o pessoal lá fica bravo. Mais ofendido. E nós então plantamos a igreja nesse contexto, cara, entendendo que a gente precisava também fazer uma leitura cultural, de plantar uma igreja que pudesse responder às demandas da sociedade como um todo, mas saber exatamente onde a igreja estava sendo plantada. E a gente plantou a nossa igreja então num berço assim, cultural muito forte, cara, na ilha do Recife Antigo, uma igreja chamada A Ponte. Eu tenho um histórico, eu sou... Quantos anos tem a Ponte? A Ponte tem 6 anos. Super nova, né? E nós, então, ficamos um processo de 1 ano, rabiscando, pensando como seria essa igreja relevante. E durante 1 ano nós tivemos 7 casais na sala de casa, não entrava ninguém, era só orando e rabiscando as estratégias. E uma das estratégias era, de fato, ser uma igreja criativa, que pudesse entender o mundo que a gente está inserido, também entender a cultura que está na volta da nossa igreja, entender também o que significa cultura, porque até esse nome cultura é um pouco banalizado ou mal compreendido, como se a cultura fosse uma coisa satânica, né? E a gente tem que se afastar, é o mundo. Então, nós começamos em 2014, nossa igreja ali, dia 2 de novembro, no berço ali histórico do Recife Antigo. E desde da plantação do primeiro culto público, nós fizemos um esforço intencional, de fato assim, para tentar ser bastante criativo na perspectiva da proclamação, de fazer uma liturgia, de como a gente consegue comunicar o antigo de forma nova. Então, eu tenho um pouco de dificuldade da gente achar que porque estamos no mundo de hoje, nós temos que esquecer o que a gente vivenciou como igreja. Eu acho que é um processo muito extraordinário que aconteceu na história da igreja, e eu tenho um pouco de dificuldade de esquecer, eu falar assim, não, passou, vamos fazer uma igreja criativa esquecendo o que a gente passou. Não, a gente faz parte de uma raiz muito forte. Então, como é que a gente consegue traduzir esse lance da nossa história, a história da igreja primitiva, a história que vem desde do Velho Testamento, na perspectiva da criação, não só da criação, mas tem um livro que eu gosto muito do Francis Schaeffer, que ele fala sobre como o pessoal se esforçava para fazer ou embelezar o espaço de culto, eles usavam as romãs, as folhagens, porque parece que a gente tem medo, às vezes, de querer fazer uma coisa criativa ou legal, porque distorce o que é a igreja. E, pelo contrário, nós somos seres humanos, nós gostamos de coisas boas, a gente fica, às vezes, não, a igreja não precisa disso, daquilo, exagero, mas quando tem a oportunidade, por exemplo, de escolher um restaurante legal, que é bonito, e o mesmo preço do restaurante que não é tão legal, você com certeza escolhe o mais legal. Ninguém chega no cinema e fala assim, olha, qual o pior filme que tem aqui, porque eu sou um cara tão bonzinho que eu vou ajudar na bilheteria para assistir o pior filme. A gente gosta do que é belo, a gente gosta do que é bonito, nós gostamos, a gente é atraído pela estética. Entretanto, o perigo é quando a estética ela se torna mais importante do que a essência. Exato. Então a gente começou essa igreja, até o nome a gente começou a pensar em como seria esse nome, porque nós éramos ligados à Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a gente queria de fato uma comunidade que pudesse alcançar um povo fora da igreja. E nós nunca escondemos que nós éramos uma igreja, mas tentamos achar de maneira criativa um nome que fizesse alusão também ao espaço onde nós estávamos. E como a gente plantou a igreja no centro histórico do Recife, é uma ilha. É uma ilha. É uma ilha. Então, nós usamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, quando ele fala que assim como o Pai nos reconciliou através de Jesus Cristo, ele nos confia o ministério da reconciliação, que para nós nada mais é do que o ministério de ser ponte. E ponte também é a forma que você consegue chegar na ilha. Você só consegue chegar através de ponte ou através de barco. E nós então escolhemos esse nome pensando já de maneira criativa, como é que a gente pode escolher um nome que possa conversar com a nossa região e que talvez não afaste, porque não é o medo de falar que nós somos a igreja,
mas nós queremos de fato alcançar o coração de pessoas talvez que têm dificuldade de fazer parte da comunidade de fé. Então nós somos a ponte, e ficou inclusive nosso slogan, somos a ponte, que tem a ver com o Ministério da Reconciliação, mas também somos esse movimento de travessia. O nome é criativo, a proposta é criativa. A gente vai avançar, mas você falou de criatividade e redenção de cultura. Como é que você definiria o que é uma igreja criativa, em poucas palavras? Uma igreja criativa é que consegue fazer a leitura e consegue traduzir o evangelho de maneira pura, simples e bonita. E quando eu falo bonito, esteticamente bonito. E o bonito é relativo, ele depende do contexto. Exatamente. Então, quando a gente fala sobre a tradução do evangelho, o evangelho é muito rico, cara, tem muita coisa bela. A gente vai encontrar vários argumentos bíblicos, não só isso, mas também biológico, que nós somos atraídos pela estética, a gente gosta do que é bonito, do que é belo. Ser uma igreja criativa é entender o momento que ela vive, onde ela está. E quando eu digo isso é porque eu acho que é um erro muito grande alguém que chega aqui em Alphaville e começa a tirar foto e acha que replicando isso em outro lugar vai funcionar. Porque aqui foi feita uma leitura. O que é criativo lá. Exatamente, então. Talvez o que é criativo aqui vai ser uma ofensa lá. Exato. E vice-versa. Tem muita gente que não entende, inclusive, algumas coisas que funcionam na nossa comunidade, mas não funcionaria de jeito nenhum, talvez no interior. Nós fazemos muitas ações no sertão. E nós sabemos que nós não podemos chegar lá e tocar a música que a gente toca no domingo, como é de comum, talvez uma coisa mais pro rock ou a linha do worship, talvez vai funcionar mais a criatividade em fazer um forró, um shot legal para traduzir. Então, criativo eu acho que tem muito a ver com a estética na perspectiva de olhar e de compreender o local onde você está. Porque criatividade não é fazer isso, isso, isso. Eu acho que tem muito a ver com entender o local e entendendo a cultura local, você começa de fato poder desmistificar ou facilitar uma forma que você consegue traduzir melhor aquilo que de fato você acredita. Então, assim, eu acredito no Evangelho de Jesus, eu acredito que a palavra do Senhor ela é eficaz, eu acredito que a música tem um papel extraordinário na preparação do coração para a palavra chegar. Então, se eu acredito nisso, como é que eu posso pensar, entendendo a cultura, uma maneira criativa de desenvolver um processo que as pessoas que vivem naquele contexto irão receber aquilo de maneira interessante? E eu penso não só no cristão, mas eu penso também em até mesmo quebrar algumas barreiras que foram impostas, porque nós somos de uma organização histórica, milenar, e nós às vezes replicamos algumas coisas sem saber por que nós replicamos. A criatividade vai nos ajudar a fazer uma tradução e não é esquecer o que a gente viveu, mas como é que eu posso, na nossa comunidade, por exemplo, a gente faz a leitura do Credo Apostólico, ou do Catecismo de Westminster. Como é que eu consigo? Uma coisa revolucionária daquele tempo. Mas como é que eu consigo fazer essa leitura de maneira criativa para os dias de hoje? Então, eu acho que tem muito a ver também com o estudo, de você entender o que a sua comunidade ela assiste, o que ela gosta, o que ela é atraída. Um exemplo, por exemplo, que tem tudo a ver com criatividade. Na nossa igreja nós não temos cantina. A gente percebeu, por exemplo, a leitura do público nosso, e a cantina ela é vista às vezes assim, poxa, uma coxinha, um x-tudo, tá, nada contra, a gente gosta dessas coisas. Mas tá em ascensão muito esse mercado do café. Então, em todas as pontes nós temos o café, não temos a cantina. Você não vai encontrar uma coxinha, mas você vai encontrar um pão de queijo, uns 8 tipos de café, a gente tem prensa francesa, a gente tem ali o Aeropress, a gente tem o mais descolada que conversa com aquele... Exato. Então, a cultura, a criatividade não é simplesmente também uma forma lúdica ou bela de fazer algo, uma exposição artística. Tem a ver com tudo, cara. Tem a ver com... Você não é criativo para ficar na moda. Exatamente. Você é criativo para interagir com uma cultura. Né? Toda igreja pode ser criativa? Com certeza. E eu acho que nós falhamos muito. E entramos já um pouco no aspecto que eu acho que tem muita gente que tem medo de ser criativo ou fala assim, cara, não tem que reinventar, não tem que fazer nada diferente. O negócio ali é o louvor, são os hinos, eu respeito, assim, eu venho da cultura histórica e eu acho que tem igreja para todo tipo de gente, de todo tipo de pessoas. Mas eu acho que até mesmo as mais tradicionais, elas precisam fazer algumas perguntas, por que elas fazem algumas coisas que elas fazem. Exemplo, a gente às vezes enxerga aqui, até em São Paulo, Recife, as igrejas históricas, elas são pontiagudas e são muito altas. E se você for estudar um pouco da estética, tem 2 motivos por isso. O primeiro, que elas acreditavam, e as igrejas elas começam na Europa,
acreditava que quanto maior a torre, mais próximo estava de Deus. A gente sabe que isso é uma coisa que não existe. Segundo, ela tinha aquele modelo arquitetônico para chamar a atenção do povo, mas também por causa da neve. Então, a estrutura não aguentava. Exato. Então, assim, a neve, por exemplo, se você não fosse uma coisa pontiaguda, ela derrubaria o seu teto. E a gente se pergunta, então, por que que, inclusive, quando a gente vai construir uma igreja hoje, a gente começa a pensar no modelo de 1000 anos atrás. E eu não estou falando que é errado, porque eu gosto da arquitetura histórica. E aqui num lugar que não tem neve. Exato. Então, alguns questionamentos que a gente precisa fazer sobre... E eu acho que toda igreja precisa se perguntar. Eu lembro que na minha igreja, antes de sair, eu tenho um carinho muito grande por ela, nós tínhamos cadeira de plástico. E a gente fez, cara, uma campanha gigantesca para trocar as cadeiras de plástico por bancos de madeira. E assim, mas por que banco de madeira? Não, porque a igreja tem que ter banco de madeira. A pergunta que eu faço é, por que a igreja tem que ter banco de madeira? Então, a criatividade ou a leitura ela é muito importante porque, às vezes, nós simplesmente replicamos algumas coisas sem fazer pergunta. E não é por querer quebrar barreiras. A gente tem que respeitar a tradição. Como eu falei, eu gosto muito assim de uma igreja histórica, bonita, uma torre legal, mas às vezes replicar sem entender por que está replicando não tem lógica. Isso às vezes não faz sentido num contexto e é até uma agressão para aquele contexto. Exatamente. Né? Agora, criatividade, você falou de uma outra coisa. Criatividade e redenção de uma cultura. Aí eu já vou misturar a redenção da cultura com o papel redentor da igreja, com a missão redentora, com a missão de Deus para a igreja, o missioneiro. A criatividade é um caminho para a redenção. Você acredita nisso? Sim. E como é que isso se dá? Como é que a gente faz a redenção de uma cultura? Você pega Recife, um negócio histórico, holandês com português, europeu, que tem ali, ao mesmo tempo, o tempero da cultura indígena, africana. Você tem de tudo naquele berço que gera uma coisa forte. Né? Você tem, quando se fala de Pernambuco, você tem Olinda, que é um negócio mundialmente conhecido. A cultura é forte. O que significa redimir essa cultura a partir do evangelho, de uma criação, de uma coisa diferente? A gente precisa entender primeiro assim, evangelho significa literalmente a boa notícia. E eu digo sempre que o evangelho, ele pode ser apresentado através de toda a escritura e ela tem algumas missões. A primeira missão que a gente enxerga é que o próprio Jesus, assim, no processo redentivo da humanidade, quando Adão e Eva eles pecam, já nos decretos eternos de Deus, já sabia que Adão e Eva iriam pecar e que aquele processo iria trazer o pecado original e alguém teria que resolver aquele problema. E o problema da humanidade hoje é o pecado, e o pecado gera uma coisa. A humanidade está com saudade de casa. O problema é que o povo não sabe onde é que é a sua casa. É por isso que a gente vê todo mundo querendo ou achando que se eu comprar essa casa, ou comprar esse carro, ou esse apartamento, ou me casar, eu vou ser uma pessoa completa. Depois que ela conquista isso, ela percebe que o mesmo vazio está ali. Por quê? Nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança do Criador, com sede do que é eterno. Aí o próprio Jesus, e é interessante porque a humanidade ela foi expulsa de casa por causa de Adão e Eva, ou seja, a gente nasce fora de casa, e o mundo tem uma sede muito grande, ou uma saudade, mas ele não sabe nem de que ele tem saudade. O Titãs fala isso, né? Sobre nós temos fome de quê, nós temos sede de quê. Essa é a grande pergunta, né? E aí o próprio Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo 20 e 22, ele fala o seguinte: as andorinhas tinham suas tocas, a raposa tinha os seus ninhos e tocas, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Esse texto é interessante, porque se a gente fosse enxergar o processo redentivo por Jesus nessa perspectiva da redenção, é como se Jesus pensasse assim: o meu povo foi expulso de casa, e a única forma de voltar para casa é eu também saindo aqui do céu, me fazendo homem como eles, mas a única forma deles voltarem para casa é morrendo. Ou seja, Jesus não teve casa, Jesus não teve lugar. A gente sabe que ele passou talvez grande parte do seu tempo em Cafarnaum, mas você não tem muita evidência. Mas Jesus faz isso por um motivo, porque ele sabia, e por isso que ele fala: na casa do meu pai muitas moradas, se não foram, não teria dito isso. E a forma que Jesus acaba com a sua estrutura, com a sua vida naquela morte de cruz, ele fala: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que isso tem a ver com a cultura? O Evangelho, então, aponta um caminho de volta para casa. E Jesus, ele vai redimir a humanidade através do seu sacrifício. O nosso papel, como todo, é apontar para o mundo o caminho de casa. A igreja,
O fim principal da igreja é glorificar a A Deus. redenção é do próprio Cristo, Exato. não é nosso, né? E o que nós precisamos fazer é apontar o caminho. Entretanto, o que nós temos feito nessa cultura deturpada ou coisas que de fato não têm agradado a Deus? A igreja ela tem olhado para o mundo e falado assim, essa cultura é do diabo, não presta, logo queremos distância. Só que o nosso papel profético é falar assim, olha, o seu talento, o seu dom, e nós começamos a fazer isso como igreja. Nós, durante 6 meses, ficamos dentro da nossa casa para plantar a igreja. Depois de 6 meses, a gente foi para o centro histórico do Recife. E foram 6 meses, nós fomos sentir na pele o que aquelas pessoas que fazem a cultura acontecer, elas sentiam, o que elas pensavam sobre a igreja de Jesus. E nós ficamos surpresos, cara, porque a maioria do povo não tem medo ou raiva de Jesus, eles têm medo dos representantes. Por quê? Se você toca esse tipo de estilo musical, logo você é do inferno e você não é de Deus e você é do diabo. O preconceito já cria uma barreira e ao invés de construir a ponte, ela cria um muro. Exato. Né? Então o que a gente fez? Porque nós, às vezes, queremos redimir algo através de uma fala completamente autoritária e de um lugar onde nós não estamos pisando. Se alguém chegar para mim e falar assim, olha, você está gordo e você é feio, se eu não conheço essa pessoa, eu vou falar assim, como é que você tem direito de falar isso? Mas a minha esposa ou você que é meu amigo, você tem condição de falar assim, cara, você não está acima do peso ou você não está fazendo uma coisa errada. Por quê? Nós pisamos no mesmo chão, a gente se conhece. E como é que eu vou conseguir redimir a cultura ou trabalhar o evangelismo se eu não pisar no mesmo chão? Então, o que a gente fez? A gente começou a invadir, cara, o centro histórico e ouvir as histórias e perceber que muitos deles, inclusive, eram pessoas que foram assim, eram da igreja e não estão mais na igreja. E a gente acredita na graça comum, na graça especial, mas também a gente acredita que todo dom e talento é dado por Deus. Nosso dom, a nossa vocação, o nosso próprio esforço, a gente pode servir a Deus através, né, do nosso braço, a gente pode servir a Deus através do nosso dinheiro, nós podemos também servir a Deus através do nosso dom e talento. E você chegar num lugar desse, de um povo que não quer saber de igreja, e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, cara, o que você faz aí é extraordinário. Talvez você não acredite nisso, mas esse dom que a gente deu foi Deus. O cara, como assim Deus? Eu quero te fazer um convite. O que a gente pensou em fazer? 2 vezes por semestre, nós abrimos a nossa igreja, num sábado, e nós convidamos os artistas da cidade no entorno de vocês para estarem dentro da nossa comunidade. E aí o pessoal fala assim, não, cara, mas eu não vou porque eu não sou crente. Não, cara, a gente quer tomar um café, a gente quer conversar sobre Jesus. A gente queria que você soubesse que a sua arte pode nos abençoar. Na perspectiva, quando eu falo de abençoar, eu não estou falando agora aqui, o cara talvez não é cristão, mas assim, é impressionante como a igreja de Jesus ela se deslocou de uma questão cultural e nós não entendemos o que está acontecendo. Nós precisamos conhecer mais sobre a política, sobre as questões que envolvem o entorno da nossa igreja e só vamos conseguir entender se nós caminharmos com essas pessoas. Não é que a gente vai negociar a princípio. Aí começa o lance da perseguição, porque muita gente fala assim, estão trazendo o mundo para a igreja. A igreja não é séria. Normalmente uma igreja criativa, quando ela pensa diferente e usa os caminhos da cultura para a comunicação do evangelho, ela começa a ser taxada. Não é uma igreja séria, é uma igreja light, tem aqui uma expressão que é uma curva de rio, tudo que não presta para lá. Como é que é? Isso acontece com vocês? Como é que vocês lidam com isso? Demais, cara, demais, assim. A gente já passou por vários episódios, talvez é a coisa mais, sensível. Quando eu falo sensível, tratando sobre o que nós fazemos como igreja. Porque a gente tem muita frente social, nosso culto é um culto normal, digamos assim, mas mexer com isso, a gente sai um pouco da zona de conforto. Por quê? Você convidar um monte de gente para dentro da igreja, e não é um domingo de culto, é um sábado, onde a gente abre a igreja e a gente teve a Orquestra Sinfônica do Recife tocando, a gente tem a maior companhia de teatro fazendo uma arte lá, mas nós temos inserções evangelísticas de palestras de 12 minutos, tipo um TED. A gente chama um professor da Federal para falar sobre Inception, que é o lance de você... será que a gente vive de fato a realidade? E temas que esse povo gosta. Então, assim, como é que a gente consegue pregar o evangelho para esse povo, entendendo e fazendo a leitura? São palestras curtas, não tem como eu como pastor, chegar lá, olha, eu queria que você aguentasse 50 minutos que eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Eu não vou conseguir fazer isso. Então a gente faz inserções de 12 minutos no máximo durante o dia todo. E chamamos, por exemplo, cantores ou representantes da cultura que não são evangélicos para conversar. Então, eu vou contar uma história interessante. A gente fez um evento como esse e convidamos várias pessoas da cultura e pastores também
professores federais que são crentes e que foram trazer essa palestra. E a gente convidou, cara, um cara que é muito conhecido no mundo, assim, da música. O cara é conhecido internacionalmente, chamado Maestro Spock. Para quem gosta de música, conhece esse cara. Esse cara toca nos maiores festivais de jazz do mundo e ele é pernambucano. Esse cara, ele toca, assim, festival do mundo todo de verdade, assim. Ele toca o Ticorias, os caras, assim, os caras mais fera do jazz. Esse cara é recifense e ele teorizou o frevo, que é uma música local. Que, pra quem gosta de música, o frevo é muito caótico, ele é muito rápido, é muito caótico. E o frevo, ele não tinha uma teoria. Esse cara, ele criou a teoria do frevo, ele teorizou o frevo. E nós chamamos ele para conversar com ele. E quando ele chegou lá, ele falou assim, pastor, você tem ideia que você está me chamando para cá porque faz 30 anos que eu não piso na igreja. Eu falei, como assim, cara? Porque há 30 anos atrás eu fui expulso, porque eu dava aula de sax. E a minha igreja descobriu que os alunos que eu dava aula tocavam o frevo. E frevo cooperando com Satanás. E logo o frevo tem a ver com carnaval, festa do capeta e tudo isso. Não estou dizendo que eu sou de acordo com o carnaval, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu estou falando sobre o ritmo, que até isso a gente acha que esse ritmo é de Deus, esse aqui não é. Não existe explicação, ou porque toca um tambor, parece... É porque a gente acredita que Deus é o criador de todas as coisas. Com certeza. E aí a gente exclui alguns ritmos. A gente exclui, né? A gente pode colocar uma luz azul no culto, mas a vermelha, cara, tira a vermelha que ela é um pouco pesada. Mas como que terminou a história? Aí, cara, eu tava conversando com ele e nisso chegou, todas as emissoras de televisão vão cobrir o evento. E eu tava conversando com ele, na verdade não tava conversando com ele, quem tava conversando era um apresentador da Globo que se converteu na nossa comunidade e estava perguntando para ele coisas sobre a música, tal, como é que foi essa teorização. E alguém levantou na plateia e perguntou assim, olha, eu quero fazer uma pergunta, e pode falar. E o cara perguntou o seguinte, existe diferenciação de frevo ou é uma coisa só? E o maestro que veio para conversar falou, não é possível, você é pernambucano? O cara falou, sou. Você não sabe que existem vários frevos? Não. Peraí, que eu nem ia tocar não, porque meu cachê é alto, eu não estou ganhando nada, mas vou tocar agora. E começou a preparar o sax dele lá. Ele preparou e nisso a Globo estava lá montando para entrar com o link ao vivo para cobrir o evento. E nessa hora, cara, a Globo chama, vamos agora direto para a Igreja Ponte, Igreja Cristã, porque está tendo um evento cultural. E quando entra o cara tocando um hino que é conhecido, que é Voltei, Recife, foi a saudade, que é um hino que o pessoal canta no carnaval. Ele tava meu amigo, imagina isso no estado. A gente virou figurinha do WhatsApp de todas as igrejas e o povo estão trazendo o mundo para a igreja. Imagina. E não era a nossa ideia esse cara tocar, mas ninguém sabe, cara. Isso foi no sábado. Tinha um contexto, né? Tinha um contexto, uma proposta. E esse cara, inclusive, tá indo para nossa igreja. Depois de mais de 30 anos, a família dele tá lá. E toda vez, cara, que a gente faz esse evento cultural, o domingo, Sidney, lota de gente que nunca foi para a igreja. Dessas pessoas que estavam lá no sábado. E lá a gente convida as pessoas para caminhar com Jesus. Eu me lembro que ele estava no começo da ponte, cara. E a gente tinha mais ou menos umas 400 pessoas num culto lá. E só nesse culto, cara, das pessoas que estavam lá, mais de 80 pessoas, cara, decidiram caminhar com Jesus. Então, assim, a gente vai ser talvez taxado de malucos. Eu também tenho dificuldade desse lance de estão trazendo o mundo para a igreja. Nós somos do mundo, cara. Não tem como. E eu não estou falando de negociar a princípio. Que os filhos do mundo, mas que os filhos do mal, né? Nós estamos aqui. Exato. Então, a gente é cidadão desse mundo. Ninguém é extraterrestre aqui, né? E que fique bem claro, não é negociar princípio ou de uma teologia liberal que a gente vai fazer o que a gente quer porque a nossa criatividade não tem a ver com mudança de essência, tem a ver com a contextualização da forma. Tá, já deu aqui bastante tempo e a gente tenta. Para a gente ir para o último bloco, o Gui tem vários canais, você pode procurar site, Instagram, tem um monte de coisa, Spotify desses caras que você pode ouvir. Ele está aqui com a gente também, hoje ele está pregando no nosso Revival, que é uma semana de despertamento espiritual, que também está nas nossas plataformas, você pode assistir a mensagem do Gui daqui a pouco. Mas Gui, para a gente finalizar, tem uma outra parte que é criatividade, a inovação, são coisas diferentes, e uma outra componente que na pandemia ficou muito evidente, que é uma coisa chamada tecnologia. Então, como é que a gente pode ser criativo usando a tecnologia e abusar dessa tecnologia, porque hoje ficou provado que o mundo é tecnológico, a gente precisa de tecnologia, num momento que a gente viu a extrema necessidade, mas ao mesmo tempo tem igreja dizendo que não, que culto, ceia,
Celebração da ceia só é verdadeiro se os irmãos estiverem unidos presencialmente. Então, como é que a gente pode ser inovador, tecnológico, dentro dessa preservação da essência, da doutrina, da boa teologia? Uma coisa que me preocupa muito, não só com os dias de hoje, mas assim, com os dias de amanhã, pensando nos nossos filhos. Uma pesquisa realizada por uma instituição chamada Parents Together, dos Estados Unidos, eles pesquisaram 4.000 pais e perceberam que as crianças aumentaram 500% o tempo de tela. E isso significa que a média hoje de uma criança é de média 6 horas por dia numa tela, ou a televisão, ou o tablet, ou o celular, iPad. O que isso tem a ver com a sua pergunta? É comprovado cientificamente que nossos filhos eles não vão conseguir mais ficar, às vezes, 1h30, 2 horas com atenção fixa. Hoje, essa geração mais nova, que é a alfa, eles ficam no máximo, às vezes, 5 minutos com atenção fixa em algo. Então, mais do que nunca, cara, nós precisamos ser criativos para entender, fazer essa leitura e também ir direto ao ponto. Nós éramos, assim, eu sou um pouco mais novo do que você, mas pouca coisa, mas nós já tivemos uma época que o culto demorava 3 horas, 2h30, 2 horas. Hoje já não funciona isso. E quando agora se fala de internet, cara, eu acho que mais do que nunca nós precisamos fazer uma releitura, não só como igreja, mas como sociedade. Acho que é um erro muito grande, cara, a gente olhar só pro aspecto assim da igreja e quem está fazendo bem feito. Eu acho que a gente tem várias plataformas, por exemplo, a IBAB faz um culto extraordinário, vocês também fazem, a Ponte também faz. A gente tem muita coisa legal, mas assim, as referências são legais, mas eu acho que é muito importante também a gente olhar para fora para quem está fazendo a coisa legal e traduzir isso para dentro do nosso meio. E vai ser, assim, muito importante, cara, porque a tendência vai ser cada vez maior. Do cara que chama essa igreja, a Igreja Batista Memorial da Alphaville, de casa, mas o cara tá morando lá no Ceará, tá 200 quilômetros aqui, 300. E o cara, ele... morando nos Estados Unidos, que é daqui. E vai ser cada vez mais normal. Agora, eu acho que a gente precisa, então, tentar encontrar uma forma, de fato, essa pessoa se sentir abençoado, assistido. Pô, os gabinetes pastorais hoje, praticamente 100% têm sido feito online, assim. O mundo tem mudado. E aí a gente também tem que ter essa flexibilização. E também é muito importante, eu acho, trabalhar do quão a igreja é importante, que eu acho que isso é o ponto principal. E o conceito, né? Que a gente é igreja independente de onde a gente Exato. Então eu acho que isso vai ser uma coisa muito importante, porque eu sou fã de igreja, então assim, se eu estou viajando, cara, domingo eu estou em algum lugar, eu vou procurar uma igrejinha, eu gosto, domingo para mim é o dia da igreja. Sempre gostei de igreja, de culto, para mim, e o domingo que não rola um encontro comunitário parece que não é o domingo, né? A gente sente falta, né? E aí eu acho que nessa tentativa de sermos criativos e entendendo os dias de hoje, eu acho que nós não podemos negociar essa essência. A igreja, né, a organização, ela serve de fato para ajudar o organismo a rodar ou ser, e eu acho que isso vai ser talvez assim a coisa mais a linha mais tênue, assim, a maior dificuldade nós vamos ter, que é de inculcar nas pessoas que estão em casa a importância de ser igreja. E aí a gente volta a falar sobre essa questão da ceia, como você falou. Cara, assim, eu tenho muita dificuldade, assim. Eu tenho dificuldade, inclusive, desse papel sacerdotal que só alguns podem manusear ou só alguns podem batizar. E a gente já não tem isso. Eu acho, cara, que, poxa, cada pai, cada filho pode ser o pastor da sua casa. A partir do pão, e o pão é aqueles que são da família. E da família é aqueles que acreditam e confessam que Exato. Às vezes o pessoal me liga e fala assim, Gui, a gente tá com um grupo pequeno aqui, estamos com 20 pessoas, cara, a gente não tá podendo ir para a igreja e tal. Será que a gente poderia fazer a ceia aqui? Eu falei, cara, quem sou eu para falar assim, ó, não faz a comunhão não que Jesus ensinou, porque eu vou ter que ir como autoridade para orar pelos elementos. Então, eu acho que... Não que é o senso da comunidade, mas você pode ter o senso da comunidade com qualquer pessoa da comunidade. Né? Eu acho que é isso, meu amigo. Muito legal. Fica para você viu assim, a questão de usar a criatividade, de usar as ferramentas que você tem no seu contexto para traduzir o evangelho para a sua comunidade, no seu idioma, no seu código cultural. Toda igreja, todo cristão pode ser criativo. Nós precisamos, de fato,
desmistificar, destruir os muros que nos separam e unir a pessoa a Jesus para que ela tenha o centro da casa, volte para casa, um propósito de vida e viva uma vida feliz. Se quiser conhecer um pouco mais, acesse a ponte, acesse a IBM Alphaville, tem bastante informação e esse assunto aqui renderia muito para a gente conversar. Deus te abençoe, que você seja super criativo e use de tudo para alcançar alguns. Use todos os recursos legais, tudo que é legal, moral e santo, para alcançar as pessoas que Jesus quer alcançar através da sua vida. Muito obrigado.